Pensando em igreja, é curioso quantas igrejas existem hoje, não é verdade? É uma variedade, é um sem número. Se você bobear, existem igrejas em cada esquina. Eu estive passando certa vez em Cabo Frio e reparei que havia uma avenida principal lá e eu contei umas 21 igrejas até uma do lado da outra. E é interessante que continua a proliferar o número de igrejas. Isso, por um lado, é abençoador, porque o evangelho está sendo pregado. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente fica pensando que cada igreja é um universo em si. Cada igreja ela é sozinha a dona da verdade neste nosso universo religioso. Mas eu tenho um outro dado, pensando em igreja no tempo de hoje, que é muito curioso. Você já reparou que às vezes dentro de uma mesma igreja, a impressão que você tem é que existem várias igrejas ali dentro? As pessoas, em nome de Cristo, hoje, elas se dividem, elas se separam, elas causam divisões dentro da própria igreja. Em nome de Cristo, há pessoas que recusam a outras, que eliminam pessoas. Mas também a gente vê que hoje todo mundo diz que é filho de Deus. Mas o que é pior, tem muita gente que se autoproclama quase como dono de Deus, determinando o que Deus vai fazer, determinando o que Deus precisa fazer, cobrando de Deus as coisas que ele acha que necessita na sua vida. Mas veja que ensinamento interessante a palavra de Deus nos traz sobre o que é a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo 12, ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito mais honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Pois nessa diversidade que a gente vê hoje, como é que a gente aplica esse texto? Quando todo mundo se diz dono da verdade. Quando antigamente a gente falava em denominações, hoje talvez esse conceito esteja até ultrapassado, porque cada um, é só a pessoa chegar, alugar uma loja ou na garagem de uma casa, ali se constitui uma igreja,
e a pessoa se autoproclama o líder daquela igreja, recolhe ofertas, não quer ligação com ninguém, vê os outros como se fossem verdadeiros concorrentes, há brigas entre irmãos de igreja diferentes por acreditar que a sua é a verdadeira igreja, mas o que a palavra nos ensina é que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. O problema todo é daquele que acha que é igreja, mas na realidade precisa refletir se faz parte do corpo. Se na realidade não está abrindo a agência de propaganda de preceitos religiosos, porque o corpo de Cristo se submete ao seu Senhor, se submete a Cristo. E aí, nesse sentido, nós precisamos, onde quer que você esteja, seja você membro aqui da Catedral ou de alguma outra igreja ou denominação cristã, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Será que dava para você pensar em aplicar isso na sua vida? Como é que isso se transforma em você? Como é que você recebe essa mensagem? É como uma ameaça? Você olhando, quem sabe, para gente que talvez adore de uma maneira diferente da sua, e você diga, não, não é possível, nós vamos viver juntos no céu? Vão sim. Ah, talvez uma pessoa que se vista de uma maneira diferente da sua, e você pode dizer, também fazem parte do corpo? Lamento te dizer, caso você ache isso um lamento, faz parte sim. Segunda coisa que a gente pode ver nesse texto que Paulo nos ensina sobre a igreja, é que dentro do corpo de Cristo nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma função. Corpo de Cristo há diversidade. Como é difícil, essa é uma mensagem, concorda comigo? Você já até ouviu isso outras vezes, mas é tão importante que a gente sempre ouça as verdades que a gente ouve, mas não pratica, que a gente lê com os nossos olhos, mas não vive. Porque a grande verdade é que a gente sempre procura tornar a nossa vida como se ela fosse vivida por um exército de iguais. Mas Deus nos fez todos diferentes. O Senhor é tão amoroso que Ele teve o cuidado de criar você da maneira como te criou. É uma peça única. Você é uma criatura única feita por Deus. E olha, veja só, o Senhor fez a cada um de nós assim. E nós ficamos tentando transformar essa abençoadora diferença em igualdade. Sabe qual é a bênção da diferença, da diversidade? Sabe qual é a bênção? Porque ela é criativa, porque ela traz o sabor do novo, porque eu que sou incompleto, sou imperfeito, sou incapaz em muitas áreas, sou abençoado por você que tem conhecimentos em áreas diferentes. É tão bom a gente saber que o Senhor usa das ferramentas que Ele mesmo cria, das pessoas que Ele coloca numa igreja para serem bênção uns para os outros. Por isso, pense nisso e coloque seus dons e talentos a serviço do Senhor. Porque uma coisa é verdade, e aqui eu preciso dizer isso para você também. Na diversidade é possível haver unidade. Paulo está dizendo aqui que nós somos um corpo, que há diversidade, mas há um sentimento que passa pelas terminações nervosas desse corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. Você quer ver uma coisa? Vou ler para você de novo o versículo de número 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Como é bom a gente ser sensibilizado pela palavra, em saber que eu preciso prestar atenção naqueles que caminham a vida cristã ao meu lado, em saber que há gente do seu lado que precisa da sua mão que abençoa, há pessoas do seu lado que estão passando pelo vale da sombra da morte, há pessoas do seu lado que estão precisando, quem sabe, da palavra amiga e abençoadora que Deus já te deu, mas você está calado ou você está calada, minha irmã. Mas também há pessoas do seu lado que estão alegres e desejosas de compartilhar essa alegria. Quem sabe você não esteja precisando de uma mensagem que vai tirar você dessa tristeza. Quem sabe você não esteja precisando de uma mensagem que vai tirar você dessa estagnação que é a sua vida. Uma palavra de regozijo. Nós temos as condições
de exercer esse ministério, de ser bênção na vida um dos outros. Pense nisso.